Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre qual é o método mais fácil para se aprender um idioma. Mas antes da gente falar sobre isso, eu só quero lembrar, que se você acha que esse vídeo está muito rápido, sempre é possível baixar a velocidade aqui embaixo nas configurações, ok? Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, eu sou professor de português brasileiro, eu sou especializado em redução de sotaque e gramática comparativa, são dois assuntos que eu gosto muito, ok? Qual é o método mais fácil para se aprender um idioma? Primeiro, você precisa saber que, de fato, existem 1000 maneiras de se aprender uma língua. E eu não estou aqui para te dizer que essa é a única, mas é o jeito que eu gosto de fazer as coisas e é justamente o jeito que eu ensino a fazer as coisas. Então, eu vou começar te dizendo que o meu jeito favorito, que eu acho mais fácil de aprender o idioma, é o método comparativo, ou também chamado de contrastivo, ok? Quem disse primeiro que a gente aprende as coisas por comparação, na verdade, não fui eu, nem os linguistas, foi o Aristóteles, ok? Ele dizia que nós aprendemos por comparação. Então isso só foi adaptado para o contexto, vamos dizer assim, do aprendizado de línguas, ok? E aí, dentro desse método comparativo, é que eu vou inserir outros detalhes em relação ao aprendizado de idiomas. A primeira coisa que eu faço é aprender a pronúncia, ok? Então eu também gosto de ensinar primeiro a pronúncia, porque eu acho que se tu demora muito para aprender pronúncia, depois acaba ficando uma coisa meio difícil de corrigir, porque tu já adquire certos vícios de linguagem, certos erros repetidos que ficam muito difíceis de corrigir com o tempo. O que isso tem a ver com o método comparativo? Isso significa que eu vou comparar a fonética, os sons do português, a pronúncia do português com a fonética, com os sons, com a pronúncia de outras línguas que tu já conhece. Então normalmente eu vou usar aqui de exemplo o italiano, o espanhol, o inglês, o francês também, que são línguas que a maioria das pessoas conhece ou tem alguma noção. Depois que você já aprendeu a pronúncia bem, sabe bem o som, sabe identificar a relação desses sons com as letras também para poder imaginar na cabeça as palavras, aí nós passamos para gramática, É importante saber gramática, sem dúvida, e o detalhe aqui não é que eu vou dizer você precisa aprender toda a gramática, não é isso, não é toda a gramática. Tem uma dica, especialmente em relação ao português. Eu não posso prometer que isso funciona para todas as línguas, mas para o português funciona, certo? É muito importante que tu aprenda a lidar, a viver, a conviver com os verbos, ok? Os verbos, eles são a fonte vital, das línguas latinas. Sem saber dizer as coisas no passado, no presente, no futuro, é difícil a gente se expressar. Tem muitas formas diferentes. Quando a gente vai trocando de tempo, acaba trocando de forma, ok? Então, é importante saber os verbos. E nesse sentido, de novo, para mim sempre foi mais fácil, eu espero que você também enxergue isso, é muito fácil aprender verbos quando se faz isso comparativamente, ok? Então, em vez de estudar toda a gramática, começa pelos verbos e começa comparando. Qual língua que tu já fala? É o espanhol? Então vamos comparar aqui os verbos entre o português e o espanhol. Vamos comparar aqui os tempos verbais entre o francês e o português, entre o português e o inglês. Vamos ver aqui como é que a gente pode tirar uma base, uma coisa que tu já conhece, para que a gente possa comparar, ok? Tu já aprendeu aqui comparando, os sons. Em português é assim, em espanhol é assado. Muito bem. Então agora vamos comparar os verbos e a gramática em geral, mas em português é importante os verbos. Os verbos são assim em português, são assim em francês. Muito bem. Agora já sabe lidar com os verbos em vários tempos verbais, já sabe bem a pronúncia. Isso já é uma base fundamental, excelente, para que tu consiga te expressar bem em português, para que tu consiga, enfim, fazer amizade, fazer negócios, ganhar dinheiro, ter um relacionamento, casar com alguém, não sei, ok? Mas isso é fundamental, essa base da pronúncia e, em português pelo menos, dos verbos que são, na verdade, parte da gramática. Tudo isso comparativamente. Eu acho muito bacana comparar. Uma das minhas críticas ao método natural, que a pessoa só fala a língua estrangeira e mais nada, se você estiver com alguma dúvida
em relação ao que você está ouvindo, você não tem como na hora saber o que está acontecendo. Vamos supor que você queira aprender, sei lá, japonês, e essa pessoa que está só falando japonês com você não fala inglês, não fala espanhol. Você não pode fazer uma pergunta que você está muito curioso, muito em dúvida, porque ela não vai entender outro idioma. Agora, se você sabe comparar, não, tudo bem, eu respondo isso aqui em inglês, eu vou dizer para você que isso é assim, é como o espanhol, é como o francês. Você fazendo essa comparação, comparando o que você já sabe com o que você quer saber, é mais fácil, né? É muito mais difícil você pegar um assunto do qual você não faz a menor ideia, né? De que você nunca ouviu falar antes. Aí fica muito mais difícil. No caso das línguas, isso é muito mais simples, porque é impossível que você não fale nenhuma língua, né? Você fala alguma língua, a questão é que umas línguas estão mais distantes do que as outras, mas essa regra geral de poder comparar, ela sempre existe. Se você já fala espanhol, francês, italiano, mais fácil ainda. Inglês, um pouco mais difícil, mas muito melhor do que, sei lá, o japonês. Então, tudo vai depender da sua língua materna, mas o método comparativo sempre funciona. Para que fazer tudo isso? Para que ter uma boa pronúncia, uma boa noção de verbos, que de fato significa uma boa noção de gramática também no fim das contas? Porque você pronunciando bem e tendo uma boa noção de gramática, você reduz essa distância que existe entre o falante nativo da língua e o estrangeiro, essa distância psicológica ou psíquica, né? Que quer dizer a visão que a pessoa tem de que tu é diferente e que por ser diferente você tem que ser tratado diferente, né? De fato não, você tem que ser tratado como igual, mas para que isso aconteça você precisa falar bem, você precisa se expressar bem, a pessoa precisa ignorar a forma como você está falando, ela precisa escutar o que você está falando, não a forma, mas o que, o conteúdo. E a única maneira de fazer isso é pronunciando bem e com uma gramática bem feita, bem colocada. E, repito então, o método comparativo serve para comparar o que você já sabe com o que você quer saber e, especialmente em línguas latinas, em português, eu sugiro começar com a pronúncia, para você ter todo esse aparato de sons já pronto desde o início para você não confundir com outros idiomas e depois aprender os verbos, ok? Feito isso, eu sugiro então que você passe para as expressões, né? Aquelas palavrinhas e frases prontas mais comuns no país. Alguns países têm expressões, eles têm uma linguagem mais formal, outros uma linguagem mais informal, né? No caso do Brasil, o brasileiro é extremamente informal. Então, não foque, né, muito nessa linguagem formal dos livros, literária, porque essa não é a linguagem que os brasileiros usam todos os dias. Eu não sei se os japoneses, normalmente falando entre si, são mais formais ou mais informais. Eu suspeito que sejam mais formais que os brasileiros. Então, seria justo começar estudando expressões e vocabulário mais formal. Em português é o contrário, né? Você precisa aprender a linguagem mais natural e informal do dia a dia, que é o que eu tento fazer aqui. Eu tento evitar uma linguagem que seja formal demais, ok? Vou fazer aqui um resuminho. Você já aprendeu a pronúncia, aprendeu os verbos que são um simbolismo da gramática, você já aprendeu expressões, né, frases, vocabulário um pouco mais informal. Isso já deveria dar uma base excelente para você conseguir viver, trabalhar no Brasil, né, e tudo mais. Mas o mais importante é que isso vai dar confiança, porque você vai ver, eu prometo que seguindo essa lógica, você vai ser entendido, as pessoas não vão se importar com a forma como você está falando e aí tudo vai dar mais certo. Vai dar um feedback positivo, como se diz, né? Nossa, como você fala bem, nossa, que interessante, que legal, onde você aprendeu português? E aí tudo só vai melhorar, ok? Então, eu acho que era mais ou menos isso. A forma mais fácil de se aprender português é o método comparativo, na minha opinião, e é assim que eu gosto de ensinar. Se você também gosta, se você também gostou dos outros vídeos que tem aqui nesse canal, deixa aqui um comentário para eu saber se a gente está no caminho certo, se você quer algum outro tipo de conteúdo, né? O que você está buscando aqui, mas eu sempre tento comparar de qualquer forma nos meus vídeos, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aqui nos comentários, tá? Que eu vou te ajudar. Se não, né? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e eu espero ver você na próxima, ok? Tchau, tchau!